Seja bem-vindo aqui no Conecta Pharma, porque hoje nós vamos falar de um tema extremamente importante. Você que busca crescimento, você que busca entender o que é indústria farmacêutica. Olha só, como crescer na indústria farmacêutica e o papel da adaptabilidade na carreira. Esse é um exemplo vivo de quem faz. E hoje você pode ter certeza que a minha convidada é simplesmente um exemplo que faz diferença e que ao longo de 30 anos fazendo diferença. Então, se prepare aí, porque o tema de hoje vai com certeza mexer com você. E você que busca o crescimento, você que busca entender o que é a indústria farmacêutica, você que busca entender quais são as oportunidades, você vai aprender muito com Janaína Barbim. Olha só, deixa eu dizer para você, gente, isso é muito sério, tá? Adaptabilidade não é uma opção. Adaptabilidade é a chave para você manter a carreira viva em pleno movimento. É exatamente isso que nós vamos conversar. Aqui no Conecta Pharma, a gente tem exatamente esse cuidado. Eu quero dizer para você que está chegando agora, seja bem-vindo. Gente, é muito bom parar aqui. Eu sei que é um desafio para você, sexta-feira, mas quando a gente para aqui para conversar com você de um tema tão relevante como o de hoje, aliás, toda sexta-feira a gente tem temas aqui, sempre conectando você com esse movimento da indústria farmacêutica. Mas hoje, nós vamos falar de alguém que é um exemplo vivo, em pleno movimento. Então, quem vai contar essa história é Janaína Barbim. Daqui a pouquinho vou chamar, já está comigo aqui. E para você que está chegando, eu quero dizer para você, esse conteúdo da nossa conversa, você vai poder depois acompanhar no Conecta Pharma, no podcast, no Spotify, no YouTube, e tudo isso é para ajudar você a entender o quanto é algo precioso você viver as experiências de crescimento na carreira profissional. E a indústria farmacêutica, gente, ela oferece isso. Aliás, a indústria farmacêutica não apenas oferece, você é desafiado a esse crescimento. E Janaína Barbim soube entender essas oportunidades, com experiências, né, que você, com certeza, vai vivenciar. Janaína já está comigo aqui, eu já vou chamá-la. E quero dizer para você, bem-vindo, muito bom ter você aqui com a gente. Muito bom você que está chegando agora, receber você e dizer que se prepare, porque a gente vai deixar esse tema extremamente quente e eu tenho aqui muitas perguntas. Tem gente que falou para mim, Olivar, vai ficar gravado? Olivar, sim, sim, todo esse conteúdo fica disponível aqui no meu feed. E você vai também depois encontrar no Conecta Pharma, no Spotify. Então vamos lá. Antes de chamar a Janaína, eu quero que você saiba quem é essa convidada. Janaína Barbim, ela é publicitária, com pós-marketing em serviços e especialização em gestão estratégica, tem uma experiência, uma vivência de 30 anos na indústria farmacêutica, atuou em diferentes mercados, incluindo Pfizer, qual eu tive a oportunidade de trabalhar ao lado da Janaína, uma inspiração, e hoje é consultora de acesso privado na Apsen. A Janaína alia inovação, sustentabilidade e o impacto social para ampliar o acesso de pacientes a tratamentos de qualidade. Janaína é um exemplo de alguém que faz por excelência. Janaína é um exemplo de alguém que inspira pelo exemplo. Então, nada melhor do que Janaína falar com vocês. Já vou chamar aqui, se prepare aí. Janaína, já estou chamando você. Já já você vai conversar com todo o Brasil. Vamos lá. Janaína! Olá! Muito boa tarde! Ah, Tudo boa bem? tarde. Que bom receber você aqui no Conecta Pharma, Janaína. É sempre uma grande alegria, né? Você é uma profissional, uma pessoa que me inspira muito. E quando eu paro para falar com você aqui, com certeza isso faz muito sentido para mim e para todo o Brasil, Janaína. Pode ter certeza disso. Obrigada, Olivar. Nossa, que convite, me senti honrada de estar aqui com você nesse canal, que tem, tido como objetivo um legado mesmo, de ajudar as pessoas. Você também com uma carreira brilhante, a gente pôde trabalhar muito junto, sempre você também foi uma inspiração para mim, e gratidão mesmo, né, por a gente poder estar batendo esse papo e poder agregar aí a tantos profissionais que têm buscado cada dia mais conhecer esse mercado que é tão dinâmico, que muda sempre, Com mas certeza. pronto aí nas novas descobertas. É interessante, Janaína, que no que eu tenho feito, né, dentro da minha atuação,
Eu tenho ajudado muitas pessoas nesse movimento de entender um pouco mais da indústria farmacêutica. Edneia está dizendo aqui, boa tarde. Olha só. Edneia, que honra ter você com a gente aqui. Gente, Brasil, a Edneia também faz parte dessa jornada. Nós trabalhamos juntos aqui, né? Por muitos anos, né? Eu, Janaína, Edneia e tantos outros profissionais com história de excelência. Edneia, você com a gente aqui faz muito sentido para nós. Obrigado. E um dia, Edneia, já está um convite para você também, hein? Gente, a Edneia é uma profissional por excelência, né? Então, segure aí, Edneia, que em breve você vai estar com a gente aqui. Janaína, eu quero dizer para você que quando pensei em seu nome, sabe? Eu pensei, porque, gente, Brasil, olha só, os convidados aqui, cada um tem uma história. E aqui no Conecta Pharma, a gente tem o representante que está começando, o representante que está ali no nível de maturidade, o consultor, o gerente distrital e o diretor. Então, o presidente, todos aqui têm a mesma condição. Você sabe por quê? Porque a gente conta aquilo que é a verdade, a história que inspira. Então, Janaína, é você que vai falar isso para o Brasil hoje. É você que vai contar a sua história, a sua jornada. Porque, Janaína, pensando aqui no que você é o exemplo de alguém que se adapta a todos os movimentos. E nada melhor do que a gente já começar a escutar você. Tá bom? Então, olha, mais uma vez, você que está chegando, seja bem-vindo aqui no Conecta Farma. Vamos lá. Janaína, conta para o Brasil quem é você e como é que você se define hoje. Bom, eu estou aí caminhando para os 50 anos, sou a Janaína que sou criativa, apaixonada pelo que eu faço e principalmente curiosa. E eu não poderia deixar de dizer que eu sou rodeada por pessoas que me apoiam, que eu estou sempre aprendendo, então eu sou privilegiada mesmo, abençoada por Deus por estar nessa profissão, mas alinhada ao meu propósito de vida. Então, eu até agradeço, porque dia 21 agora de setembro eu completo 30 anos de indústria farmacêutica. Parabéns. Bom, gente, vamos aplaudir a Janaína. Onde você estiver aí, aplaude essa menina, merece. É uma inspiração. 30 anos de indústria farmacêutica. Isso é possível acontecer. Muito bom. E olha, não é apenas o tempo, viu, Janaína? É uma história, é uma jornada que fez e faz diferença. Eu sei. Eu acompanhei boa parte desse tempo ao seu lado. Conheço. Parabéns, viu? Que honra. Obrigada, obrigada. E aí estou celebrando aqui, né, compartilhando de alguns aprendizados, e esses 30 anos foram divididos em diversas áreas. Eu iniciei como analista de validação na Pfizer em Guarulhos, que ainda tinha, né, a empresa, na cidade aqui até onde eu moro. E eu fiquei durante um tempo ali, e até já aqui transferindo, né, experiências eu entrei a partir de um curso técnico que eu tinha na área de análise de sistemas, para depois verificar que faculdade eu ia fazer. Então, Olha só. primeiro, né, me ambientalizar, desse universo que eu sabia que eu queria trabalhar na indústria farmacêutica, sabia que eu queria trabalhar. Era um sonho. Era um sonho. Sim, em Ah, sim. marketing, em alguma questão dessas, né. Mas eu fui realmente descobrir aquilo, né, que eu poderia me desenvolver quando eu já estava na empresa. Interessante, interessante. E como é que foi isso? Como é que você começou essa jornada? Você descobriu isso? Isso aconteceu dentro da indústria farmacêutica, Janaína? Então, eu atuava ali numa área onde eu tinha que validar os sistemas de diversas áreas. Então, eu fui conhecendo treinamento, o programa de tratamento ali, né, de atendimento Uhum. ao paciente, área médica, operações de qualidade. Então, foi um presente eu poder conhecer todas as áreas. E fui ali, me sendo seduzida ali pela questão da força de vendas, né, Olha que interessante. que participavam dos treinamentos, que iam ali, que conheciam sobre os produtos, que tinham as convenções. Então, eu fui conhecendo esse trabalho. E aí, quando eu atuava em Guarulhos, a empresa foi toda ali para Santo Amaro, e eu fui junto, e vamos lá. Então, alguns desafios de sair de Guarulhos para ir para Santo Amaro, questão de transporte e tudo mais, mas eu aproveitei todo esse tempo para me capacitar e para conhecer ainda mais. Quem caminhava ali do meu lado e também tinha essa jornada aí, acompanhou,
Até que eu cheguei ali na Alexandre Dumas trabalhando perto da área de treinamento. E eu Fantástico. curiosa perguntando ali como que funcionava essa questão da função do representante. Olha só. Isso você para você chegar até Alexandre Dumas, foi um tempo, né? Gente, nós estamos falando aqui da Pfizer, porque foi quando foi para Alexandre Dumas, não foi isso? Sim, Lá. mesmo, o Quanto lançamento tempo do desse, desse momento que você começou até chegar ali, você chegar à força de vendas, quanto tempo demorou, Janaína? foram 4 anos e meio, mais ou menos. É, Sim. isso. Foi um período aí que eu fui buscando conhecimento, já tinha ideia da faculdade que eu ia começar, e aí iniciei publicidade e propaganda, buscando um estágio. Na época, a empresa tinha o estágio, mas eu acabei optando por uma outra área de entrada na Perfeito. vendas, que era ser assistente dos regionais. Por quê? Eu ia ter uma visão de um outro ângulo, de como a força de vendas atuava. E foi um presente. Isso foi em 2001, e foi aonde eu conheci muitas pessoas que realmente, assim, me provocaram ainda mais aí o Inspiraram você. isso mesmo, de fazer parte aí da força de vendas, de agregar na vida dos pacientes, Uhum, agregar junto aos médicos. Então eu conheci essa parte estratégica primeiro, perfeito. essa questão do treinamento ali, o pessoal, sempre contribuindo, trocando informações, para depois eu, né, ir para essa área. Janaína, eu quero abrir um parêntese aqui, e eu quero falar para aqueles que depois estarão recebendo esse conteúdo, sabe por quê? Eu converso com muitas pessoas, muitos bons profissionais com um currículo excelente que sonham com a indústria farmacêutica, mas às vezes querem isso tão imediato. Eu percebo isso, sabe? Já o sonho quer realizar. Olha só, você sim, você realizou, você enxergou a força de vendas. Foram 4 anos foram tempos de preparação que você teve, né? De capacitação. Muito interessante isso. Então, esse parênteses aqui eu estou abrindo para dizer para aqueles que sonham com a indústria farmacêutica, que às vezes hoje atuam em outro segmento, mas precisa ter um foco. Como você mesmo contou, você tem que sonhar com isso, né? E você soube aproveitar esse momento, sério. Então, parabéns. Agora, você falou desse início, mas hoje nós estamos aqui falando de uma jornada de 30 anos. E você vivenciou diferentes áreas e mercados em tudo isso. Janaína, se você for falar assim, o que que mais te desafiou em termos de adaptação constante em todo esse período da sua vida? Foi conhecer mais profundos modelos de negócio, porque Interessante. de verdade, são atuações diferentes, são produtos diferentes, são mercados diferentes, são pessoas diferentes. Então, depois que eu passei por esse período, eu fui para a força de vendas, fiquei 9 anos como representante, passando por diversas áreas, diversos Uhum, setores. Mas, o que mais era, né, desafiador é isso, é você, em pouco tempo, conhecer o negócio profundamente, perfeito, porque perfeito. é algo que para que você tenha ali, né, poder de fala e você esteja capacitada para fazer com excelência, para ser reconhecido como um profissional diferenciado, é necessário você Você, imergir, né, naquelas mudanças. Então, não simplesmente: "Ah, vai mudar novamente, eu não vou, buscar ali me aprofundar no conhecimento", não, pelo contrário. Aí é que você tem que ter agilidade frente à mudança para poder conhecer sobre aquele modelo de negócio. então, essa adaptação às mudanças, isso é o segredo para você ter uma jornada assim. Que interessante. Bom, olha só, tem uma mensagem aqui da Gisele, dizendo assim: são apaixonados pelo que fazem. É verdade, viu, Gisele? É isso aqui. É isso mesmo, né? Porque nisso, em tudo isso tem muita paixão, né, Janaína? Você fez isso com. E toda essa jornada sua com muita paixão. Porque eu acompanhei, eu sempre vi isso. Gente, a Janaína, ela fala sorrindo. É doce a palavra da Janaína. É assim, é interessante. O jeito que ela fala aqui, isso é Janaína, né? Ela conversa com essa harmonia mesmo da comunicação. Isso é interessante. E aí, Janaína, você e toda essa vivência sua, logo você começou a liderar equipes, não foi isso, né? Você teve gestores, depois passou por fusões, aquisições. Me conta aqui, como é que você desenvolveu competências que fez você desenvolver todo esse processo na sua jornada?
Legal. Principalmente chamar para mim a questão do autodesenvolvimento, porque nessas mudanças eu tinha muitas mudanças de gestores, e hoje o que a gente vê são muitas pessoas que às vezes falam: "Ai, eu mudei de gestor, agora ele não sabe mais o que eu estou fazendo, eu fiz Uhum, tanto". Então, uhum, o que eu fazia? Eu mantinha um histórico de todas as minhas realizações profissionais. Porque perfeito. quando se mudava o gestor, eu me apresentava ali, falava quem é a Janaína, mãe do Nicolas, esposa do Carlos, né, uma pessoa Uhum, que acredita muito aí nos sonhos, acredita em Deus, acredita que tudo tem um propósito, e chegava com os cases, né, tudo ali documentado, na época em Word, hoje tem Notes, tem PowerPoint, tem Canva, tem tudo aí, mas uhum, ali com o meu histórico, ó, e essa daqui é a esse aqui é o lado profissional da Janaína. Esse aqui é o meu profissional. Por quê? Para que esse gestor ele desse sequência naquilo que o anterior estava fazendo. Então, o perfeito. autodesenvolvimento sempre eu peguei para mim mesmo, e aí eu tinha como intenção, ser aí uma gestora. Esperei o momento certo, porque eu acredito que a gente precisa ter esse autoconhecimento, saber as áreas de oportunidades que precisamos avançar. E uma ferramenta muito legal que eu sempre utilizei foi o feedback, e foi a questão, né, dali da pesquisa 360, de perguntar, porque você é o que você pensa que você é. Sim, sim. É também o que os outros acham que você é, Aham, verdade. a realidade do que realmente você é. É. Então, É, ir dos outros também, o que você precisa melhorar para alcançar determinado objetivo é fundamental. então esse foi um segredo que você utilizou, a questão do feedback. Interessante, gente, olha, isso que a Janaína comenta aqui, a indústria farmacêutica, é impossível você ter uma carreira, você assumir posições de crescimento sem você lidar bem com essa questão do feedback, tanto para você receber quanto para você entregar, não é isso, Janaína? Isso é o segredo. Quem entende, faz isso bem, cresce. É uma oportunidade de evolução, é uma oportunidade de Sim, então, se você sim, realmente com seu coração aberto e querendo desenvolver e trabalhar com pessoas diferentes, você precisa ouvir opiniões diferentes. E verdade. dentro disso, realmente buscar ferramentas para esse desenvolvimento. Então, eu sempre usei muito o LinkedIn, para Ó, conexão e capacitação. E eu me lembro que você, Olivar, promoveu num determinado sim, evento, um curso para todos os representantes, né, conectar sim, sim. especialista em LinkedIn, para que a gente pudesse usufruir dessa ferramenta tão maravilhosa, porque ali tem cursos gratuitos, Uhum, cursos uhum. muito especiais. A empresa, né, a Pfizer, para mim, realmente foi uma empresa de muita capacitação, e lembrando, né, que não foi só Pfizer, foi o White, foi farmácia, se passaram-se ali, muitas fusões e mudanças, né, de cultura. Então, é sempre, você estar se capacitando com essa nova cultura, não achar que isso é um problema, e sim uma oportunidade de você crescer, de você ampliar os seus horizontes, o seu conhecimento. Então, Perfeito. realmente foi algo muito agregador. Olha só, tem uma mensagem da André Conceição. Ó, a Janaína é gentil, é generosa, é parceira. É isso mesmo, André. Gente, a André Conceição é incrível, tá? É a menina que a gente tem carinho, né? Ô, Janaína, a André Conceição sempre foi uma definição, assim, clara de eficiência, de gente que faz diferença. Obrigado, André Conceição, você está com a gente aqui. Experiência, não é? Muito bom, muito, muito. Ela é fenomenal. Que saudade de você, André Conceição. Vamos lá, Janaína. Eu sei que a gente aqui nós vamos falar de alguns temas que também vai além daquilo que às vezes a gente experimenta ao longo da vida, a gente escolhe. Mas, por exemplo, você passou por uma transição de carreira muito forte. O que representou para você esse momento? Eu acho que aqui vale um recado para muita gente que às vezes sofre quando passa por transição de carreira. Então, Janaína, conta o segredo. Os segredos são os nãos que nos levam para o sim. Então, Uhum. assim, eu acredito muito que nada foge do controle de Deus e daquilo que você, quando alinhado ao coração dele, vive. Então, aquilo que acontece, eu, na verdade,
estava ali já me preparando, tinha uma intenção de fazer, um intercâmbio, né, não foi possível fazer aí através de uma licença, não remunerada, mas surgiu essa questão da mudança e, de verdade, eu busquei ali um outro sonho, que era conhecer, ali a Europa, mas conhecer mais profundamente. E tive muito apoio da minha família, então, Uhum. eu saí ali, né, da Pfizer e depois de um mês eu estava fazendo intercâmbio, fui para Liverpool, fiquei 2 meses e meio, a minha família me apoiou muito, meu filho, meu esposo, minha irmã, Uhum. meus Que pais. coisa. Então, a gente ter esse suporte também, né, compartilhar dos nossos sonhos com aqueles que estão próximos, não faltou incentivo de profissionais, de vocês até, Uhum. por quê, né, porque eu precisava desse destravar, não só Perfeito. do inglês, mas o destravar pessoal. E foi um momento muito de autoconhecimento, de colocar a casa no lugar, Olivar. Então, assim, um aprendizado em toda essa transição de carreira, a gente é o que a Edneia colocou assim, se autodesafiar É, e se dar a oportunidade de abrir, né, para o novo sim. E aí eu sem vou dúvida. até como que eu estou hoje, né, como que eu cheguei Sim, na profissão de. exato. O que acontece é que eu sempre tive no meu PDI, no Plano de Desenvolvimento Individual, a questão de acesso. Então, mesmo como gestora, eu sempre fui envolvida com projetos, sempre carreguei ali o meu time para projetos, para inovação, para tentar, para testar, porque a gente só parte para o novo quando a gente deixa ali o velho. Então, Sim. de verdade, sempre querendo conhecer mais, né, com essa curiosidade e deixando com que a equipe se autodesenvolvesse também e buscasse ali participar de projetos que a empresa colocava. Então, eu sempre chegava para os gestores e falava: "Olha, conta comigo". E eu sei que você também, né. A gente fez parte aí de projetos digitais, Sim. então Sim, sim. conectando com pessoas, que sabem mais, que estão aí mais capacitadas. Eu trago aqui a questão do mentoring, eu sempre fiz Sim. mentoring, então, assim, com pessoal de acesso, com pessoas Uhum. de multichannel, então pessoas que têm ali um gabarito em outras áreas, poder transferir conhecimento, envolver você em algum projeto, que seja por pouco tempo. E muitas das vezes falam: "Nossa, mas eu vou ter mais atividade para fazer". Não é Não sobre é, isso. não é isso. É. Não é sobre isso, é fazer a mais, porque o a mais te ensina e te leva para um nível, diferenciado aí profissional. Então eu sempre busquei essa questão de estar em projetos, trabalhar próximo do pessoal de acesso, não é. E aí quando eu retornei aí do intercâmbio, que foi muito valioso, uma experiência muito rica que eu indico aí para todos que puderem, para você realmente ter ali um momento de autoanálise, de parar, de se capacitar, realizar sim sonhos pessoais e Uhum. e seguir, né, e seguir, mas seguir com uma disciplina, né, eu criei ali uma rotina de aprendizagem. Então quando você está em transição de carreira, é muito importante você alimentar pensamentos positivos, Lindo alimentar isso. a questão de que vai acontecer o melhor, porque toda a sua dedicação, tudo que você planta, não é, ali, tudo que você semeia com amor, com trabalho, com excelência, não adianta, não se perde. Janaína, é tão interessante você estar falando, né? Eu falo muito dos meus mentorados, né? Existem alguns princípios que a gente não pode abrir mão. Você falou a questão do pensamento. Olha só, eu falo isso, né? Normalmente, um pensamento gera um sentimento, e um sentimento gera uma crença, e uma crença gera uma comunicação, que pode ser verbal ou não verbal. Olha como esse ciclo faz sentido. O que você está dizendo, isso se conecta muito com aquilo que são os nossos sonhos. Gente, às vezes, né, a gente se entrega diante das dificuldades e parece que o que a gente fez deixa de existir. Olha só que exemplo interessante da Janaína. Ela soube lidar com isso, né? A Janaína, quando ela esteve fora do Brasil, eu acompanhei a Janaína. A gente orava pela Janaína, tá? Se Uhum, você quer saber, a gente te lembra que nós tínhamos um grupo que a gente orava, nós acreditamos em Deus. A gente uhum, acredita na
providência e na graça de Deus. E aí, Janaína, lembra que a gente orava por você? Aí, Janaína, você foi, voltou. Eu quero perguntar para você algo que. Assim, Janaína, só um detalhe. Tem tanta mensagem linda para você aqui, Janaína. Ah, a gente precisa de ler isso, né? Olha só, não, vou ter que ler aqui, Janaína. Antes de perguntar para você, o Rodrigo está dizendo assim: privilégio em trabalhar com a Janaína, uma profissional incrível, na qual eu tenho aprendido muito. Rodrigo, obrigado pela sua presença, obrigado por você estar com a gente aqui. E concordo com você, aprendi muito com ela. O Carlos está dizendo assim: Janaína é um exemplo a ser seguido. É uma inspiração que nos impulsiona a sermos e a melhor versão de nós mesmos. Olha só, fantástico. A Dinéia está dizendo que lindo. É isso aí, Dinéia. A André está dizendo: Deus me trouxe para esta live. Olha, muito bom. Amém, Andréia. É isso mesmo. Muito bom. A Patrícia está dizendo assim: estou estudando isso para minha palestra nesse momento. Olha, você está inspirando gente aqui. Ah, É uma psicoterapeuta que ajuda muitas pessoas e essa questão do poder do pensamento, né, e de acreditar realmente naquilo que a gente tem como propósito faz a diferença. Pati, obrigada. valeu. Valeu, Paty. Eu gosto disso, hein? Eu estudo muito sobre isso também, sabia? Eu estudo muito a questão do pensamento, das crenças, porque muitas vezes a gente não dá o próximo passo pelas nossas crenças. E isso faz muito sentido na nossa carreira profissional. Por isso, nós temos um propósito de ajudar aqueles que sonham. Janaína, eu quero perguntar para você, eu tenho certeza que isso aqui aquece o seu coração, porque você disse que teve experiência, mas você mencionou durante uma das nossas conversas, quando você retornou, você buscou uma empresa alinhada com seus valores. Eu achei isso demais, Janaína. Sim. E nós temos que ser justo, porque essa semana eu elogiei muito a sua empresa, tá? Gente, a empresa da Janaína. Posso falar, Janaína? Pode, deve. Uhum. Gente, a Apsen merece o nosso respeito. Brasil, parabéns. Eu quero dizer, Janaína, o que eu ajudei pessoas nesses últimos dias preparando para o processo da Apsen, a Apsen fez um processo agora. Vou falar isso aqui, Janaína. Sim, Gente, olha que coisa extraordinária. 56 vagas que abriram, tivemos 8.000 inscritos. Sabe por que 8.000 inscritos no processo? Porque houve transparência, porque houve clareza. E aí a Janaína disse para assim, Olivar, quando eu retornei do meu intercâmbio, eu busquei uma empresa alinhada com meus valores. Janaína, por que isso é importante na carreira de um profissional? porque é onde a gente passa a maior parte do nosso tempo. E principalmente, assim, eu amo pessoas, então eu acredito, assim, as pessoas que vão caminhar comigo, é muito importante, né, o caráter e tudo mais. Eu sempre ouvi muito bem da Apps, eu sempre tive pessoas, né, que trabalhavam lá e que eu admirava e admiro, o meu gestor, o Eric, o Fernando, a Renata, então são tantas pessoas e o próprio Renato, né, ali, Uhum, o dono aí da Apsen, né, a vice, né, a Renata, o Canha. Então são pessoas que você vê que são do bem, que têm essa preocupação com o ser humano, esse processo mesmo que foi aberto, é de uma transparência muito relevante. Então, sim. ele na Apsen, então assim, eu falo mesmo bem, porque é uma empresa que cultiva isso, então o que me Uhum, foi, a cultura de felicidade, o cuidado com as pessoas na saúde emocional, saúde mental, e precisa estar alinhado com os nossos valores, para quê? Para a gente ser quem a gente é. perfeito, perfeito. Estou transparente, de verdade, assim, estou, né, as pessoas do bem aí que têm atraído, então, eu só tenho tido sucesso no trabalho por conta da equipe, eu estou alinhada aí a uma equipe, inovadora que a Apsen está trazendo aí para visitar médicos aí recém-formados e tudo mais, então isso agrega muito, também ao meu propósito de vida, de capacitar mesmo os médicos, melhorar o ecossistema de saúde, e isso o acesso de mercado traz. Então, foi por isso, foi um encontro mesmo, tive oportunidade de participar de outros processos, de outras empresas, parabenizo muitas empresas, porque eles promoviam pessoas que já estavam ali. Uhum, uhum. Trazendo isso aqui de incentivo para todos, Sim, sim.
Existem empresas sim que abrem espaço para que você inicie na indústria, mas também existem empresas que promovem os profissionais e para isso você sempre tem que ter um currículo atualizado, você Sim. tem que fazer o mentoring, precisa buscar deixar cases já preparados de sucesso. Uhum, Eu uhum, acho muito a questão do SWOT, da situação, obstáculo, ação e resultado. Então, reunir essas informações, por quê? Porque quando surge uma oportunidade dentro da empresa, no lugar de buscar fora, né, que aí para alguns talvez seja ruim, mas essa pessoa vai valorizar os seus talentos internos. Então, eu perfeito. tenho muito isso, de participar de processos, sim, que valorizam as pessoas internas. E eu realmente Eu vou valorizar. presas por isso. Janaína, Muito. olha que interessante. Você, gente, conversar com a Janaína aqui, são tantos insights, né? Nós podemos ficar aqui, olha, até porque você está me abrindo aqui tantas coisas que eu poderia perguntar para você, mas eu quero entrar aqui em um ponto, Janaína, que você disse de preparação, porque eu quero alertar muita gente, sabe? Pessoas que estão dentro da indústria e pessoas que estão fora. Mas eu quero fazer um alerta principalmente para aqueles que já atuam dentro da indústria. Sabe o que eu estou vendo? Muita gente dentro da indústria que querem crescer, querem carreira, mas não estão preocupando com o básico, com o momento. Olha, tem muita gente que você disse de ter cases, ter LinkedIn, tem muita gente que nem LinkedIn tem. E Uhum. dentro da indústria, tá? Eu converso com muita gente, às vezes eu falo, como você é percebido? Se alguém olhar hoje a sua história no LinkedIn, porque é uma ferramenta que você tem que utilizar. Hoje não tem mais opção. Você disse isso aqui. Olha, eu me preparei. Então, são coisas básicas que você tem que olhar. E não é só isso. São métodos. Você tem que se atualizar, você tem que se conectar. Então, gente, a história da Janaína não é por tempo de 30 anos. É por inovação, por busca. Eu falo muito sobre isso, Janaína, e eu preciso aproveitar exemplos como o seu para dizer que nunca é tarde para você investir na sua capacitação, da Isso. sua inovação, né? Então, é isso que a gente tem. Por quê, Jeremy? Fala para a gente aqui. Para você, na prática, o que significa alinhar carreira, propósito e o mercado farmacêutico? É isso, é buscar dentro do mercado farmacêutico aquilo que vai preencher o seu coração, aquilo que vai fazer os seus olhos brilharem, sabe? Uhum, É, uhum, é trabalhar com brilho no olhar, e com isso você vai se tornar curioso, você vai buscar como que está a mudança do mercado. Então, por exemplo, uhum. eu escolho servir com o meu talento a área da saúde e pensar grande, que aquilo que eu faço vai ajudar a saúde no Brasil. É um Sim. pequeno detalhe, eu sempre penso assim, pode ser o meu pai, a minha mãe que vão para um Uhum, pronto-atendimento e ou então passar por algum médico que talvez não tenha a informação de um tratamento que seria melhor, até para um resgate da saúde. Então, nós que trabalhamos na indústria farmacêutica, nós somos, esses catalisadores da informação, transferir e para que haja transformação. Então, não excelente. é uma mera propaganda de produto, não é uma Uhum, cobertura de cota, é você alinhar aquilo que você acredita. E aí, os profissionais de saúde, eles não vão ser uma ferramenta para você alcançar o resultado, não, eles são pessoas. Quem está ali do exato. lado é um ser humano. É o ser humano. Vezes eu e tantos aqui têm esse exemplo de chegar às vezes para falar da mensagem promocional, daquilo que a gente aprende, daquilo que a gente tem que fazer com excelência, sim, mas quando você se depara, o médico não está bem, nitidamente você percebe como ele está, que ele está ali passando por alguma questão, pessoal, porque é um ser humano. É, E exato. você perguntar e você realmente dar atenção, você realmente, mudar ali, às vezes, o dia daquela pessoa Uhum, profissional. Então, essa sensibilidade, e aí você perfeito. alinha com o seu propósito de vida. O meu é impactar a vida das pessoas de forma positiva, é Uhum, por essa vida, né, por esse uhum, deixando um legado mesmo, de alegria, um legado de buscar sempre mesmo o lado positivo, né, das situações, porque,
sempre, sempre vai ter um propósito, né, aquilo que a gente vive, aquilo que a gente passa, e as pessoas que nós somos conectadas, né. Eu falo muito que Deus não conecta pessoas, ele conecta propósitos. E se a gente Verdade. tá ali, atento àquilo que movimenta o nosso coração, a nossa vida, a gente não deixa passar a oportunidade. Deixa. Olha só, você falou em outras palavras o que o mercado está exigindo hoje dos profissionais, dos profissionais atuantes na propaganda, sabe? Eu conversei outro dia com um profissional aqui, acho que 15 dias atrás, né, foi o André Veloso, falando sobre inovação. Nós falamos muito sobre a questão de valor. E você falou isso agora, né, traduzindo isso de forma prática o propósito, porque hoje o valor atribui exatamente o que você diz. Então, hoje você não leva mais uma marca, um conceito para o médico, uma informação. Você leva valor, aquilo que faz diferença. Isso tem que ter sensibilidade. Você soube lidar com isso. Isso é maravilhoso. Janaína, hoje você atua como uma consultora no mercado de acesso privado, né? Essa é uma função nova. Muita gente nem sabe, né? O que é essa função na prática? O que faz uma profissional de acesso privado? Você falou aí um pouquinho antes, oferece valor, oferece Oh, iniciativas, oferece soluções. É bem isso mesmo. Então, agregando iniciativas para resolver algum problema, alguma situação, alguma necessidade que às vezes nem o cliente sabe que tem. Então, por isso que a entendi. escutativa é super importante, a percepção, o conhecimento do modelo de negócio, o conhecimento das empresas, as fusões que se tem. Então, falando de mercado privado hoje, são as medicinas de grupo, são Uhum. operadoras de saúde, são hospitais tão grandes, e que você, às vezes, né, como ali a profissional, você consegue, com a sua experiência, com a sua vivência, conectar iniciativas que a empresa tem, a empresa que você trabalha, com as necessidades do mercado. Então, é como se quando você entra na empresa, na operadora, na medicina de grupo, você está ali com um portfólio, um menu de soluções, de iniciativas, de projetos. E quando você entra na empresa, no meu caso aí na Apsen, eu vou com um menu de iniciativas, oportunidades e tudo mais do cliente da empresa ali que eu Uhum. estou representando. Então, essa conexão. Hoje o profissional de acesso ele é muito conhecido pela questão da oncologia, do biológicos. Por quê? Porque precisa-se, né, fazer um trabalho aí antes. Então, por Perfeito. bem, ele recebe uma aprovação da Conitec, ele entra no rol de medicamentos, e você precisa oferecer essa solução para aquela operadora ou para aquele, né, para aquele cliente ali, aquela medicina de grupo e tudo mais. E para isso, não basta apenas falar dos benefícios ou não basta apenas falar do produto. Você precisa conectar com aquele perfil de beneficiário, de paciente que aquela operadora tem e possui. Então, Uhum. é um trabalho que realmente você busca ali muito conhecimento e cria projetos, que aí está a cereja do bolo, né, é você acreditar porque tem muitas coisas que você fala: "Nossa, esse projeto seria maravilhoso para o paciente, mas será que vai dar para fazer?". Sim. Eu agradeço, né, a Apsen, porque ela é pioneira nisso de acreditar os meus gestores e de, realmente investir tempo para parar, olhar as iniciativas e testar, e realmente avançar nisso. Eu posso, mais uma vez, reconhecer aqui a Apson, sabe, Janaína? A gente precisa honrar a quem merece honra, né? É uma visão como essa, né? Uma inovação. Porque esse trabalho, quando você falava, eu estava pensando aqui comigo, sabe? E aí eu não sei se você que está conectado com a gente aqui agora, você que de alguma maneira vai receber esse conteúdo. Muita gente pensa em sonhar e sonha em trabalhar na indústria farmacêutica com uma posição já estabelecida. Nós estamos falando aqui de uma área nova que tem algo inovador de valor para vidas, né? Médico e paciente. Isso fala da verdadeira jornada médico-paciente. Agora, Janaína, quando você fala dessa visão da Apson, e você entendendo isso, olha que coisa linda que a gente precisa reconhecer. Parabéns mesmo a toda a direção, aos seus líderes, a você e aqueles que coordenam esse trabalho dentro da Apson, porque nós estamos falando aqui de uma entrega
para ajudar vidas, e nós precisamos de reconhecer isso. Muito bom. Janaína, claro que é uma área nova, né, você vivendo isso, sobretudo de uma empresa inovadora, como está se apresentando a Apsen. Agora, quais são os desafios e as oportunidades do mercado de acesso no Brasil? Isso falando atualmente. É a questão de você tem a questão, né, de você fazer pela qualidade e às vezes por custo, por menor custo. Perfeito, Então, é certo. desafio. Então você, tentar encaixar, né, aquilo que vai gerar um desfecho, mais de rentabilidade, é um pouquinho mais complicado. Por quê? Sim. Porque, às vezes, você tem que ajudar ali aquele cliente a pagar a conta. Tá. Então, não está fácil. O sistema de saúde brasileiro, ele é referência em muitos lugares, é diferente de muitos países, mas ele tem as suas áreas de muito desenvolvimento que precisa de, né, de avançar. Então, essa questão do custo versus desfecho. Então, parar de olhar um pouco a curto prazo e olhar um pouco mais a longo prazo. Esse, eu acredito que seja um dos maiores desafios. E para o Uhum, profissional, área de acesso, MCEL, CAN, uhum, são uhum. áreas de maior oportunidade de empregabilidade hoje na indústria farmacêutica. Área de crescimento, né, Janaína? Vai crescer mais ainda. Mas você não começa por aí. Não. Você começa pela jornada de representante, de gestão. Uhum. Se você for conversar com os profissionais hoje, né, que eu admiro, que eu aprendo, quantas pessoas eu sentei da Pfizer para conversar, outras de outras empresas, para aprender, para ouvir. Cada um não tem uma receita de bolo, porque cada cliente é um cliente, cada solução é uma solução, cada iniciativa é uma iniciativa. Então, o como esses profissionais chegaram até esse conhecimento, grande maioria, mas 99% foram representantes, nem todos foram gestores, mas Uhum. passaram por atividades comerciais, para quê? Uhum. Para poder entender o todo, ter essa A visão dinâmica. holística do trabalho. Mas é preciso começar. Eu digo É. que melhor ser feito do que perfeito. É Ah, começar, tem essa olha, parte. eu faço treinamento de novos profissionais, gente que está sonhando na indústria, né? Claro que, você disse, tem que começar, você tem que olhar essas posições, mas alguém tem que dar o primeiro passo. E sabe qual é o grande desafio das pessoas? É dar esse primeiro passo. Porque às vezes a pessoa já olha que está lá, está tão distante, né, em posições. E o seu exemplo, né, hoje onde você, a posição que você ocupa hoje, quantos degraus você teve que subir, qual essa jornada, né? Mas é isso que dá sentido, a beleza da carreira dentro da indústria farmacêutica, porque você não tem limites de crescimento. Você precisa acreditar. Por isso que zona de conforto não combina com a gente, né? Isso aqui é uma coisa que não dá dentro da indústria farmacêutica. Bom, você falou aqui de visão holística. Eu acho bom quando você fala sobre isso, porque isso é algo tão. Você sempre gostou, né? Dessa visão. Como é que você desenvolve essa visão e como é que você pode aplicá-la no dia a dia, essa questão da visão holística? Buscando mesmo esse conhecimento, fuçando, né, assim, eu seleciono muito conteúdo, então, por exemplo, fazer parte de grupos, onde Uhum, vai ter conteúdos ali falando do ecossistema de saúde, você buscar mesmo dentro ali de sites das operadoras, dos grupos, como que está o desenvolvimento, criação de novos hospitais, essas fusões, conhecendo como que está o médico hoje, quais as ferramentas que ele tem utilizado. A gente sabe que o médico lá de trás não é o mesmo de hoje. Então, o que que ele precisa? Ouvir mentores como você, por exemplo. obrigado. Essa questão de mentoria não é algo só para dizer que fez. É real Uhum, troca de experiência. Então, tudo aquilo que você viveu, Olivar, e você sempre uhum, foi referência na fase, principalmente de questões de omnichannel, de desbravar essa questão de resultados, não é? Então, verdade. lançamento de produtos. Então, tudo isso que profissionais já passaram, podem transferir você porque hoje o tempo, né, é algo mais Sim. algo uma das coisas mais valiosas Valiosíssimo, que tem. valiosíssimo. E você está remindo o tempo. Você não está criando atalho, mas você está Uhum.
otimizando a sua forma Uhum. de aprendizado. Então, aquilo que você levaria anos para desenvolver e passar, você pode simplesmente ter como experiência, de um profissional que é referência, que ganhou muitos prêmios e tudo mais, e também ouvir os seus gestores, porque Uhum. às vezes Uhum. olha para o gestor como: "Ah, ele está cobrando, ah, ele está pedindo muito", mas quando você sente e fala assim: "Olha aqui, eu quero que você me desenvolva nisso", que delícia para o gestor, porque o gestor ele sente que realmente você quer aprender. Sem E dúvida. quando as pessoas querem aprender, quando alguém chega do meu lado e fala: "Jana, como que funciona isso aqui?", segura, porque eu Vou vou ensinar. pegar mesmo, porque Uhum. né, todo bem que não é compartilhado é um bem roubado, e o conhecimento você precisa compartilhar para que ele possa criar mais e mais transformação no mundo, principalmente na área da saúde, né. Então, eu Uhum. acho que é isso, assim, é buscar esse conhecimento amplo, conteúdos, porque hoje é muito conteúdo, então eu sou seleta, então: "Olha, isso aqui não, isso aqui não está muito no meu interesse, não vou conseguir assistir", né. Porque você precisa selecionar mesmo aquilo que você vai realmente aprender. Perfeito. Bom, Janaína, é muito bom te escutar. Janaína, eu vou agradecer o pessoal que está com a gente aqui. Gente, você que está aqui conectado, você que parou aqui na sexta-feira, horário de almoço, obrigado. A gente precisa dizer para você, obrigado. Eu e a Janaína estamos aqui falando de uma jornada profissional, de um ponto, de uma história que, de alguma maneira, isso pode ajudar você. Mas você parar aqui para escutar a gente faz muito sentido, então muito obrigado. E você que de alguma maneira depois vai parar para ou no carro, no trânsito, enfim, para receber esse conteúdo, pense sobre a jornada de alguém que busca crescimento. A Janaína entrega para vocês aqui uma história. Quando ela fala de mentoria, que hoje sempre foi importante, mas hoje todo mundo, na velocidade do tempo, todo mundo busca hoje encurtar caminho. A mentoria encurta caminhos. É isso. É isso que eu tenho procurado fazer, sabia, Janaína? Ajudar muita gente a encurtar caminhos. E faz sentido, porque ninguém mais. Hoje as empresas não esperam mais 30 anos para você desenvolver assim. Hoje tem que ser. Então, nada melhor do que pegar uma história de 30 anos, como você está fazendo isso agora, entregando para o Brasil conhecimento. E aí, se estão falando de conhecimento, eu quero falar de competências, porque afinal de contas, quando a gente fala de competência, a gente tem que falar o seguinte: para quem hoje atua na indústria e quer crescer, deseja migrar para uma área de acesso, quais as competências essa pessoa precisa? Isso, ó, gente, isso é mentoria, hein? Isso aqui é Aham. encurtar caminho, hein? Você vai ensinar, Janaína. Vamos lá. Primeiro de tudo é um bom relacionamento, é a conectividade, né, e a verdade. Porque o relacionamento com verdade, você não tem um relacionamento com a outra pessoa apenas por interesse. Você tem um relacionamento realmente se importando com aquilo que a outra pessoa carrega. Então, é uma troca. Valorizar todos aqueles que estão ao seu redor, porque sempre são pessoas, sempre. Uhum, uhum, E principalmente, né, esse abertura de coração para o novo, para entender, porque não é fácil, é difícil, eh, requer aí, né, às vezes um conhecimento que você não tem, mas é você ser verdadeiro e dizer: "Olha, eu não sei, mas eu vou buscar quem sabe". E uhum, e realmente buscar isso. E essa questão de adaptabilidade, autoconhecimento, e por que não cursos? Existem cursos de acesso, eu fiz vários, uhum, meu LinkedIn tem ali, de Khan também, porque é uma uhum, gestão de conta também, esse olhar, né, também uhum, social. Então, existem cursos de empresas sérias, mas, você tem que buscar, assim, profissionais que atuaram na área, profissionais que não vai ficar só na teoria, e sim uma uhum, de práticas mesmo. uhum, E uhum. e acreditar que cada um tem o seu tempero. Cada um vai desenvolver da sua forma ali o trabalho. Na questão de MCEL, precisa do conhecimento na área de saúde, né, então hoje se tem biomedicina, se tem outras áreas aí para se estudar, não apenas aí a medicina, que abre também o leque para essa questão de MCEL. Então, um lado é bem científico, o outro lado eu diria que é mais relacionamento, projetos, visão estratégica, né, e esse Uhum.
especialização que eu fiz da Coursera é de fora do Brasil, é de gestão estratégica, ajuda. E na área comercial de Cannes, então você tem 3 braços aí de trabalho, além do representante, que ele também pode ser um consultor de entrega de valor. Não significa que quem não é consultor não está fazendo. Não é, Pelo não estou contrário, preparando. o acesso já estava em mim desde quando eu entrei no Santa Marcelina como representante. Já Então, estava respirando isso aí. não precisa ter o título, é Uhum. a competência, é a função que você desenvolve. Bom, Janaína, olha só, você está despertando aqui o Brasil com uma visão de profissionais, né, que buscam crescimento. E aí, gente, precisa enxergar isso, porque nós estamos falando aqui de alguém que já percorreu esse caminho. Agora, Janaína, eu gostaria de entender, e o Brasil entender você, por exemplo, como você vê, isso é a sua opinião, a sua visão, como você vê a atuação da indústria farmacêutica na área de acesso no futuro? O que é que você enxerga sobre isso? Área e com uma amplitude muito grande. Porque hoje em dia a gente sabe que muitos sistemas são padronizados, muitas Uhum. funções são, negociadas, né, e CAN também no caso, né, são negociadas, ali na rede, no administrativo, então cada vez mais vai ser necessário esses profissionais, mas, são profissionais que realmente vão ter que ter bastante conteúdo daqueles produtos que se levam. Então, porque quando você vai falar de um produto de oncologia, quando você vai falar de um biosimilar, tem todo um trajeto que esse produto faz, tem todo um perfil específico de paciente para gerar o resultado. Então, tem todas as iniciativas de diagnóstico. Então, eu acredito que vai ser, já é muito promissor, mas cada vez com uma complexidade um pouquinho maior que vai exigir um conhecimento, melhor daquilo que se está trabalhando, né. Mais preparação. Janaína, mas olha, isso aqui vale um recado para todo mundo da indústria farmacêutica, quem está dentro e quem está fora. Todos os dias a régua está subindo dentro da indústria farmacêutica. Já vem acontecendo há alguns anos. O que você fazia o ano passado talvez não está servindo esse ano. O que você faz esse ano já não vai valer para o ano que vem. Isso são transformações, são mudanças gerando transformações. Eu estou falando isso, gente, porque aqui a Janaína está apresentando ou sinalizando que é uma área de oportunidade para quem quer crescer e buscar novas posições, porque isso vai crescer dentro da indústria. Mas a preparação em alto nível é o segredo. E aí, Janaína, eu quero ouvir de você, porque está muito bom escutar você, você tem muitos insights, uma experiência. Mas eu queria falar de alguém que tem 30 anos de indústria farmacêutica. Janaína, o que você considera para alguém manter relevante, como você? E como a Diné, que está aqui, como tantos outros que a gente conhece, que tem uma história de 20, 25, 30, 35 anos da indústria. Qual é o segredo para alguém manter relevante assim? Bom, eu digo que o privilégio é acreditar, né, é sempre, buscar inteligência emocional, e aí a espiritual ajuda muito, porque você passa por momentos desafiadores, gestores que às vezes não conectam, com seu estilo de trabalho, mas uma vez, né, um gestor, que hoje ele está aí até como presidente de uma empresa fora do Brasil, ele falou assim: tudo muda. Às vezes, Uhum, você tomar a decisão de sair ou você tomar uma decisão, né, drástica, pode atrapalhar ali a sua carreira naquele momento. Então, busque, essa centralização das emoções, focar no trabalho, não deixar que as coisas externas afetem a sua vida. Por quê? uhum, Porque não é só o trabalho. Você tem sim, família, você tem uma uhum, estrutura, a gente sempre tem que buscar se divertir. O trabalho, ele patrocina os nossos relacionamentos. Então, é esse trabalho gerar momentos com a família, gerar viagens, gerar sim uma qualidade de vida. E sempre nos momentos em que você não estiver trabalhando, ter um tempo de qualidade com a sua família, que é quem te sustenta, quem está ali de braços abertos aguardando. Então, é ter essa base, é dar valor para a vida, para tudo aquilo que a gente é,
e não só o que a gente tem, e transbordar no trabalho. Então eu vou ter um resultado da minha alegria, da minha satisfação interna, a entrega e a convivência onde eu estiver. E as pessoas que estão do meu lado, eles têm que ser contagiados e não me Sim. contaminarem. Uhum. Indústria farmacêutica, a gente sabe que tem os famosos, né, como é que é? A rádio peão, né, que já Sim. tudo ali, né, de pré-reestruturação e tudo mais. Eu sempre busquei, estar focada ali, no meu trabalho, naquilo que eu posso mudar. Uhum. Tem coisas que eu não vou conseguir mudar, e só vai tirar minha energia. Então, é isso, é realmente você focar no que importa, colocar energia no que importa e fazer de coração. Eu brinco Lindo. eu brinco assim que: "Meu, se você não tá feliz, sai Não é correndo, o seu lugar. a vida é uma só". Então, assim, é você realmente, né, aqui na Terra a vida é uma só, então é você realmente fazer aquilo que faz sentido para você, para que você não só sobreviva, mas viva o melhor de Deus para nós. Lindo demais. Muito bom. Janaína, emocionei aqui, viu? Porque você é assim, você também é assim, e muitas pessoas que vão assistir essa live, tiveram esse prazer. Quantas vezes, quando você saiu da empresa, eu ouvi áudios e ouvi pessoas agradecendo pelo líder e gestor que você foi. E de verdade, dizendo, né, aquilo que você conseguiu transformar vidas. E muitas vezes uma pessoa está prestes a sair do trabalho e ela mantém, e isso ajuda a família dela. Então, onde nós estamos, a gente tem esse desafio de olhar para o lado bom das pessoas e permanecer. Essa é a beleza, né, gente? Uhum. Desculpa aqui, mas às vezes não dá para segurar. Janaína, a gente está falando aqui de história, de uma jornada, mas você é um exemplo vivo de adaptabilidade. Eu queria que você contasse para o Brasil, mas isso vai ficar aqui no podcast, isso vai ultrapassar o nosso entendimento, porque isso vai atingir muitas pessoas. Conta para aqueles que sonham com a indústria farmacêutica, aqueles que sonham com a carreira profissional. O que significa adaptabilidade e como isso foi determinante na sua carreira, Janaína? Essa transição de carreira para mim foi muito importante, porque talvez eu não ia tomar a decisão, sabe, de sair, de deixar ali tantos anos, tantas pessoas. E se aconteceu é porque eu tinha uma oportunidade de ampliar aí as oportunidades. Então, essa questão da adaptabilidade é você, estar aberto para o novo e buscar desse deserto que eu estou, dessa situação que eu estou passando, quais todos os aprendizados que eu posso ter daqui. Por quê? Se eu Uhum. tudo aqui, eu não preciso voltar para esse deserto para pegar de novo, entendeu? Então, Verdade. eu pego todos os aprendizados dessa situação e bora para o próximo desafio, né. Sim. E essa Uhum. adaptabilidade é você se adequar também às pessoas, porque eu tive muitos líderes diferentes, liderei pessoas diferentes, então é você ouvir, olhar que é o ser humano, a questão também de estar atenta ao mercado, do que está mudando, o que, está ali vindo de tendência, né, aquilo que você Uhum. pode navegar, que você pode aí surfar na onda, né, de aproveitar o máximo possível disso. E na questão da transição de carreira, é você realmente olhar para aquilo que, olha, poxa, por que não? Se perguntar, por que não? Então, assim, Uhum. de várias, né, vários cargos, várias questões, gerente de soluções de saúde, trabalhando junto, muito junto aqui, com iniciativas de acesso e tudo mais. E por que não começar numa outra empresa de uma forma diferente? Por que não Lindo. abrir mão da questão de liderança de equipes, que foi aí, né, por quase 10 anos, e cheguei a gerenciar equipes aí na metade do Brasil, e viajando, passando por pandemia, tantas coisas, mas por que não começar algo que eu sempre quis, que estava no plano de desenvolvimento, então nunca é tarde. E aí você Lindo.
a empresa também estando alinhado aos valores e se adaptar à empresa, ouvir, acreditar, honrar a sua liderança. Eu tenho aprendido demais com os líderes da Apsen. Então, é uma gratidão a Deus por esse caminho e que eu, né, declaro aqui mesmo que todo mundo pode viver. E realmente, né, se capacitar, estar pronto, porque quando chegar a oportunidade, você aproveita. Lindo demais, Janaína. É muito bom te escutar. É muito bom ver você aqui. Gente, tantas mensagens emocionantes. Eu estou aqui, olha, enquanto você fala, eu fico pensando e vendo mensagens aqui. A Dineia disse assim: quantas pessoas será que o Olivar promoveu? Dineia, foram muitas pessoas ao longo da minha jornada. Participei de muitos processos de seleção, algo que eu sou apaixonado de treinar, desenvolver. Muito bom. A Daiane diz assim, ó, Janaína, você é muito especial. Todo o seu conceito, toda a sua bagagem, toda a sua animação em ser uma profissional de excelência são inspiradores. Que Deus permaneça abençoando a sua vida e sua profissão. Que lindo, Daiane. Obrigado por A você. você também, a todos que estiverem ao meu redor aí. Ó, superação em tantos momentos com a Jana, tudo sempre vai dar certo, é isso mesmo. Tem muita mensagem linda aqui, viu? E Eu vou tentar ler aqui, pessoal, às vezes eu não consigo todas, né? O Paulo Júnior disse assim, olha, sensacional, parabéns pela trajetória. Janaína, como é bom te ouvir, obrigado pela live e excelência, Olivar. Obrigado, gente. Isso é muito bom. O tempo passa tão rápido aqui, mas esse conteúdo sempre aqui disponível, gravado, você vai depois ter o acesso, pode compartilhar, né? Tá no Conecta Farma no Spotify, no YouTube. A gente deixa ao vivo mesmo, vai ficar lá com a Janaína sempre ao vivo, vai falar desse jeito, e o Brasil vai escutar você, essa história inspiradora. Janaína, a gente já está chegando ao final aqui dessa conversa nossa. Eu sei que a gente sempre, em um momento como esse, a gente não apenas conta uma história, a gente vive isso, como eu estou vivendo e você também está vivendo agora. Essa é uma das maravilhas da jornada dentro da indústria farmacêutica. É impossível você ter uma jornada na indústria e você não ter marcas profundas dessa caminhada, como eu tenho, você tem, Edneia tem, Paulo Júnior e tantos outros, que de alguma maneira estarão conectados com essas informações. Eu gostaria, Janaína, que você falasse, contasse de forma assim, sua mesmo. Que recado você daria para quem está começando hoje na indústria farmacêutica? permanecer, conhecer aí as empresas, conhecer os propósitos das empresas, conversar com profissionais para entender como que se preparar para poder participar de entrevistas, mostrando a realidade de quem você é, aquilo que você acredita, entender que tudo aquilo que você vai fazer ali na frente do médico, vai reverberar para o atendimento do paciente, vão ter sim cotas a serem, superadas, né, eu digo que não é nem alcançadas, mas quando você acredita ali no produto, conhece a patologia, chega e mostra para aquele profissional que você tem conteúdo, que a empresa que você representa está ali para agregar, a saúde, né, dos pacientes, isso dá certo, isso transborda. Tem também a questão aí das farmácias, né, de também se colocar como apoiador, porque hoje os cursos, né, às vezes EAD, deixam a desejar, é muita coisa, é muito conteúdo, quem está ali, às vezes, estudando, tem que cuidar da família, tem que, manter a casa, então você vai ser esse instrumento de levar conhecimento aos profissionais. Então, esse engajamento, em se desenvolver, em fazer as coisas com excelência, vai ajudar as pessoas. Então, para quem está iniciando, é fazer muito networking, o LinkedIn é bom para isso, mas não mandar mensagens soltas ou algo demonstrando ali o interesse apenas de entrada na empresa. É realmente conectar aquela pessoa, saber o que ela faz, saber os projetos Uhum. que desenvolveu,
para você poder, realmente aprender com aquele profissional e se candidatar nas vagas, conhecer as empresas, se preparar com essa mentoria aí, como a do Olivar, deixar seu currículo, eh ali pronto e realmente até meu esposo colocou aqui, ó, tem equilíbrio, excelência e equidade, né, É verdade. pessoas, né, ter essa questão aí de, estar com os olhos atentos mesmo, né, a toda a diversidade, tudo aquilo que, a gente precisa hoje aí no universo profissional. Lindo demais, é bom. Janaína, posso fazer mais 2 perguntas para você, posso? Aham. Rapidamente, assim. E de Gente, obrigado por você estar conectado aqui, mas eu vou fazer 2 perguntas, assim, importantes, demais. Sabe por quê? Porque eu vou perguntar aquilo que você passou, aquilo que você nos inspira hoje. E eu sei que tem muita gente que vive a angústia da transição de carreira, tem muita gente que nesse momento até vive uma depressão, eu já vi gente assim. Eu gostaria, Janaína, que você também falasse o que que você diria para um profissional que está em transição de carreira, assim como você vivenciou isso. eu vou dizer que vai dar certo, porque vai dar certo. Em muitos momentos eu fiquei sim, triste, chateada, porque é os nãos, né, que a gente leva, que Uhum, ganha, mas depois agradecendo, falando: "Nossa, olha, não foi dessa vez, por quê? Porque Deus tinha algo melhor, Deus tinha algo que não é que é melhor ou pior, mas é algo que adequa melhor ao momento de vida que você está passando, ao perfil que você está nesse momento desenvolvendo de trabalho. Então, eu sempre também ali, né, nas entrevistas, nos feedbacks de processo seletivo, eu sempre disse: "Não é que está errado, não é que você não entrou para essa vaga porque não, você não foi bem na entrevista ou coisa desse tipo, né, tinha isso também, mas a uhum, maioria porque não se adequava ao perfil daquela vaga. Então eu falava: "Não mude o seu estilo, o seu jeito, porque é para essa vaga que você não se adequou. É esse speech, essa conversa, essas competências, esses cases que você trouxe, pode muito bem, se encaixar em outra vaga". Então, os nãos que você talvez esteja recebendo, eu sei que é frustrante os e-mails que você fala: "Nossa, nem me ouviram", os e-mails uhum, automáticos do sistema, são uhum. porque hoje, existe a inteligência artificial para agilidade nos processos. Isso não deixe entrar no teu coração como algo frustrante ou algo que: "Ah, não vai dar certo". Não, permaneça, porque vai chegar o momento certo, a vaga certa, o gestor certo, a empresa certa, aonde você vai se desenvolver mais e vai ter uma felicidade, uma alegria no seu trabalho. É claro que a gente às vezes precisa sim, topar alguns desafios, porque precisamos pagar as contas, precisamos fazer ali algo, mas mantenha os seus olhos nos seus sonhos, no seu projeto, no seu plano de desenvolvimento. Tenha algo claro da onde você quer chegar, porque assim a trajetória vai se tornar mais leve. E acredite, os nãos, eles vão te levar para o sim, que está reservado para você, se você fizer com excelência. Ah, Janaína, são tantos elogios aqui, tantas mensagens, né? Pessoa dizendo: "Ó, live excelente, muito bom", agradecendo, né? Eu concordo. Verdade, gente, isso aqui é um nível de entrega para você refletir, para você avaliar, para você ponderar aquilo que você está buscando. Não tem um ponto aqui que sobressai, que tem uma história, que diz muito sobre alguém que quer crescer, quer superar momentos difíceis. É isso que faz sentido. Janaína, se você pudesse agora resumir a sua nova fase de aprendizado em resumidamente, talvez uma frase, como é que você resumiria a sua nova fase de vida, de aprendizado? Que juntos somos mais fortes. Nada do que eu estou fazendo sozinha. Nunca foi assim. Sempre foi com pessoas ao meu redor. Então, todos os projetos, iniciativas, tudo que está acontecendo, é com uma equipe junto, são com pessoas juntas, são com gestores juntos, são com amigos juntos, são com profissionais, são com clientes. Então, realmente, juntos nós somos mais fortes. Ninguém faz nada grande
sozinho, se está fazendo é porque não é grande, essa é uma frase, do pastor Carlito Paz, da igreja que eu, participo, e que eu acredito muito. Então, eu resumiria nisso e incentivaria mesmo que todos, caminhem juntos, sabe. Porque já é tão difícil, o mundo já está tão difícil, são tantas, né, situações, emoções e sentimentos ruins que a gente tem que tentar realmente trabalhar bem com todos que estão ao nosso redor e viver de verdade as amizades. Estou vendo a Karina aqui, o Rodrigo, que trabalham, comigo, aprendo muito com todos e de verdade é algo que você só torna mais leve aí a trajetória. Bom, Janaína, eu quero agradecer aqui a você, agradecer a todo o Brasil, pessoas que passaram por aqui. Eu recebi muitas mensagens, ele vai estar disponível? Sim. Depois você pode, aqui no meu feed, daqui a pouquinho já vou liberar o link no meu feed, você vai no seu também, vou marcar você aí. E você pode receber esse conteúdo. Depois, se você quiser também o podcast, vai lá no Conecta Farma, no Spotify, no YouTube. E eu quero deixar aqui dizendo para vocês que tudo que nós vimos aqui, nós falamos sobre carreira, mas eu quero dizer para você que carreira não é na essência você estar pronto o tempo todo. Vocês viram isso aqui. Mas é você estar disposto a se adaptar e aprender continuamente. Essa foi a história da Janaína. Quando, quando eu conversei com a Janaína e tentei entender, eu entendi exatamente isso, que nós não precisamos estar pronto o tempo todo, nós temos que ter movimento. Movimento é exatamente isso aqui, que você saia dessa live aqui com essa certeza, que um movimento, que um pensamento, que gera um sentimento, que gera uma crença e gera uma comunicação possa fazer diferença. E você tem que dizer, e eu posso dizer isso aqui porque eu e a Janaína acreditamos naquilo que é a essência, que existe um Deus que ouve a gente e nos conduz para caminhos melhores do que nós pensamos ou imaginamos. Que Deus abençoe a sua vida. Você que esteve conosco aqui, você que de alguma maneira passou por aqui. Janaína, que você continue fazendo diferença na sua história profissional, na sua história de vida. Muito obrigado, Brasil. Deixa eu dizer para vocês, na próxima sexta-feira, Janaína, sabe quem vai estar comigo aqui? Um Quem? ex-chefe nosso. Hã. Meu sei da Dineia. Eu tive a honra de receber, vou receber aqui o Adilson Montaneiro, um dos grandes diretores da indústria farmacêutica. Sabe daqui a 15 dias quem vai estar com a gente aqui? Quem está mais tempo? Um do outro grande diretor, Wilson Borges. Lembra dele? Nossa, que especial. Vou Nossa, ter muita gente boa para contar essa história. Que a indústria pessoa farmacêutica demais. se inspira por Edneia, e você já está convidada muito em breve aqui. Gente, Conecta Farma nasceu, aconteceu para ajudar você a viver novas experiências, enxergar que a história, a inspiração, ela se vai pelo exemplo. E aqui a gente tem exemplo, gente que tem vida como você, Janaína. Que Deus te abençoe. Deus abençoe Brasil. Estou encerrando essa live com muita gratidão. Um grande abraço e até a próxima Tchau, sexta. tchau, Gabi. Tchau, pessoal. Tchau. Deus abençoe. Tchau, tchau.